Fala galera, 10h11 da noite. Hoje não tem programa ao vivo no rádio, então tô aqui, tô tranquilo, tô de boa. E eu tenho que falar, tenho que responder algumas questões que eu tenho recebido, até por e-mail, no podcast do Fabio@gmail.com. O pessoal tá me perguntando muita coisa, muito legal. Tá legal receber assim um feedback de você aí do outro lado. Nossa, tem pergunta de tudo quanto é lugar do mundo, muito show. Juro, primeiro, de coração, não esperava chegar onde cheguei. Não esperava que essa ideia tão, desculpa o termo, tão boba, fosse dar tão certo. E mesmo porque assim, eu tô recebendo mensagem, assim, pergunta, mensagem de tudo quanto é lugar que eu possa imaginar. E para mim é uma grata surpresa. Agradeço de coração a todo mundo. Por exemplo, agradeço a Sayaka, minha amiga lá do Japão. Muito, 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 muito obrigado mesmo, porque ela me mandou uma mensagem e dizendo assim, ela coloca a minha mensagem em português ao lado do tradutor dela e aí ela vai traduzindo, tipo, o tradutor vai fazendo a tradução instantânea, vamos chamar assim, do que eu falo para o japonês. Puxa vida. Sayaka, muito obrigado, muito obrigado. E aí ela também disse que aprende um pouco do português enquanto me ouve. Puxa vida, olha, nunca esperei chegar até o Japão e muito menos, eu nunca esperei, sei lá, ser um professor de língua portuguesa. Imagina, já pensou que legal? Muito obrigado. Eu estou aqui lendo as mensagens, enfim, e tentando responder. O que eu posso, eu estou tentando responder por e-mail, tá? Mas o que, assim, quando é muita coisa igual, eu vou acabar respondendo por aqui. Por exemplo, me perguntavam se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, e eu já disse 20 quadrilhões de vezes. Eu gosto de pessoas, eu não tenho isso de sexo. Para mim pode ser homem, mulher, não tem problema, desde que seja, enfim, seja uma pessoa legal, enfim, que queira mesmo algo sério. É o que eu tô procurando é algo sério, não tô procurando brincadeira. Então, assim, já tive uma época de brincadeira, agora não tenho mais. Como assim? Teve minha época, enfim, quando era bem mais novo, quando eu tinha o quê, uns 16 a 20 anos, até uns 22 mais ou menos. Aí eu curti muito a vida, mas desde sempre, eu sempre quis e quero e vou continuar querendo amar e ser amado. Eu quero construir uma família. Quero, enfim, como por exemplo o Jorge, meu amigo no Instagram, meu amigo no Twitter. Enfim, o Jorge, ele casou com um cara já há muitos e muitos anos, há pelo menos uns 20 anos mais ou menos. Tem 2 filhos, uma família muito linda. Deus abençoe, Jorge, obrigado aí. E, enfim, eu procuro isso se chegar também. Agora eu não procuro mais com tanta intensidade quanto eu já procurei na vida. Eu já procurei muito, nossa, eu procurei feito um desgraçado isso. E só enxerguei, só procurei, só percebi que, infelizmente, assim, coisa séria é uma coisa difícil de rolar. Se você me acompanha aqui no podcast, você já ouviu quando falei da Chris Lane há muito tempo, não tanto tempo assim, mas quando namoramos, ficamos, enfim, um tempo da vida. Ela depois se descobriu homossexual e ela falou, não, vou ficar com a moça, então ficou sem problema nenhum. Mas aí é que a gente vê que depende, cada um tem uma história, então por isso depende do ponto de vista de cada um. Eu sei o que eu procuro para minha vida, então não posso exigir que todo mundo procure o mesmo, isso não posso mesmo. Mas posso buscar quem queira viver exatamente o mesmo que eu, isso é fato. Aí me perguntavam também sobre o Pedro, que era o crush, um dos personagens, ou dos personal trainers, personagens, né? Um dos personagens lá da academia. E assim, eu conheço ele desde a época que ele era professor da academia. E, nossa, eu pagava muito pau pra ele, já falei aqui a história inteira.
não vou repetir. E, enfim, ele mexeu muito com o meu interior, com o meu psicológico. Porque paguei pau por muito tempo, muito tempo. Mas aí depois acabei. Aqui está o resultado da sua busca. Isso, muito bem. Aí depois de um tempo, até saí da academia que eu tava, fui para outra, mas assim, ele ficou na minha cabeça por um tempão. Até mostrei uma foto dele no Facebook aqui do podcast, só para quem é amigo, enfim, para quem é meu seguidor lá no Face, é óbvio. Mas depois acabou aí, ficou por aí. Aí vocês me ajudaram, vocês aqui do podcast, me ajudaram a destruir essa imagem de crush que eu tinha dele. Mas insisto, ele continua sendo muito fofo, ponto. Seria um cara que eu ficaria fácil. Mas assim, eu não tô. Nossa, não tô no desespero assim, não. Não tô mesmo, já, nossa, tem até quase padre eu fui. Só não fui porque ao que presenciei, vi, enfim, estudando na faculdade de teologia e depois com essa pandemia, o que percebi com a Igreja Romana, me fez me desligar permanentemente da Igreja Romana. Então, tô de boa. Aí, bom, mas enfim, aí assim, Pedro continua sendo um fofo, é bonitinho, seria um cara que eu ficaria, que eu até namoraria, por que não? Mas não, até aí assim, tô de boa, velho, tô muito de boa, não tô nessa caça desesperada. Procuro, claro que procuro. O mal do canceriano é ser filho da puta no quesito de síndrome de dedo podre. Eu tenho essa merda dessa síndrome de dedo podre. Mas tudo bem, agora não. Hoje, 11 de outubro de 2020, 10 horas e 18 minutos da noite, não tenho nada de nada, não procuro, assim, não é que eu não procuro, não tenho ninguém em vista. Aí vocês falam, aí vem aquelas perguntas. Ah, você não tem ninguém em vista, mas e se o Pedro te der bola, você vai? Não vou dizer que não, nem vou dizer que sim. Por quê? Porque isso dependeria do momento. Depois que a gente paga pau 8 anos por uma pessoa, mais ou menos 8 anos por uma pessoa, a gente tem que acordar. E a Rafaela de Paraguaçu, Rafa, um beijo gigante para você aí em Minas Gerais e para todos os mineirinhos. Só posso agradecer, de coração sincero, só posso agradecer. Você foi a chave de tudo isso. Você conseguiu me fazer entender algumas coisas. E você me mostrou algumas coisas na mensagem que você mandou. Obrigado. E, enfim, não posso dizer que sim nem que não. E antes que venham as perguntas, mas aí quando você fica com cara, não sei o que, assim, detalhe. Só fui, assim, sou ativo em qualquer situação, só fui passivo uma vez na vida. Não é o que eu curto, não, assim, não me sinto tesão assim. E, enfim, talvez até poderia ser, por que não? Nunca se sabe. Mas não é o que eu procuro, não é assim que eu me vejo. Mas nada contra, só falo isso porque desde sempre eu sempre fui muito seguro do que curto, do que gosto, da maneira como sou, enfim. E é isso. E agora eu tô de boa na caça. Mas admito assim, o Pedro lá da academia, ele mexe comigo, tanto que eu evito olhar ao máximo onde ele tá, porque senão eu fico de pau duro, já pensou? Não dá, não tem condição. Então, uma coisa pesada. Ah, mas você falou pau duro, né? Eu vou falar excitado, vá tomar no cu, não gostou, não vem pra cá. Isso aqui é um diário falado, ou um falado diário, que está em 20 plataformas distintas por aí. E gostou, não gostou, paciência, é a minha vida. Eu respeito a vida de todo mundo, então pelo menos que respeitem a minha. Só posso pedir isso. E é isso, e enfim, até aí assim, gosto de homem, de mulher, de boa, tenho tesão em tudo isso. Mas assim, eu estou muito tranquilo, muito sossegado. Procuro, claro que procuro. Até vou colocar uma música, logo depois eu vou colocar uma música aí no meio. Certo? No Música em meio. Spotify. Opa, não. Aqui está
Lá vem, lá Por vem. favor, entre no aplicativo de Spotify Ó com lá, a eu mesma falo. conta cadastrada no Google Assistente. Que bosta. Bom, enfim, eu vou colocar uma música hoje que, assim, até dedicaria pro Pedro, por que não? Mas aí, Fábio, eu escuto você, eu sei quem é o Pedro. Paciência. Pode até ser que o Pedro escute isto aqui. Não acredito, mas de repente pode ser que o Pedro ouça o meu podcast. E daí? Ele nunca deu a entender isso. Mas também pouco me importa. O que me importa é que eu vou colocar uma música que diria muito desses 8 anos que eu vivi naquela coisa de eu quero o Pedro, puxa vida, como seria se eu tivesse namorado, casado com o Pedro, ou então, foda-se, Pedro é, assim, passado, mas é que tá vindo muita gente perguntar o que aconteceu com o Pedro, e você com o Pedro, e o Pedro, e eu shippei você, então assim, vamos deixar isso claro. Legal, vale a pena, é muito show de bola, tal, agradeço a todos vocês, mas eu peço para vocês ouvirem aí os episódios anteriores aqui do meu diário, para vocês olharem e entenderem que a imagem do Pedro já está desfeita, ou pelo menos deveria estar, é que tanto que vocês falam, que vocês mandam mensagem, às vezes eu acabo pensando, e se? Mas o se é muito perigoso. O se é muito besta, então assim, não tem esse se. É ou não é, ponto final. E enfim, é isso aí. E aí me perguntavam se eu faço academia, sim, estou fazendo academia e agora eu cismei, vocês querem corpo, vocês vão ter corpo. Eu vou, nossa, estou fazendo aula com personal trainer, meu querido, meu amado amigo, o Maurão, não tenho nada com ele, de coração, não tenho mesmo, é só amizade já, conheço o Maurão há muito tempo, a academia onde eu vou abriu em 2009, quando eu comecei aí, depois parei, voltei, enfim, conheço o Maurão desde 2007, quando ele estava numa outra academia, e enfim, toda a galera, assim, de perto, leia-se, amigos, parentes, conhecidos, sempre me falaram muito bem do Maurão. E desde sempre, a minha amizade com o Maurão é, nossa, fantástica. Deus sabe disso. E agora eu tô com ele 2 vezes por semana. E na terceira vez da semana eu vou por conta na academia e faço aí 3 vezes por semana meus exercícios não pesados, mas de uma maneira correta para eu ganhar massa magra e para eu definir bem os músculos. Isso que é o principal. E que mais que vocês perguntaram? O que eu estou fazendo da vida, se bem me lembro, se eu ainda continuo dando aula, sim, eu dou aula de direito, tanto em faculdade, uma faculdade lá de Minas Gerais, que agora, por conta da pandemia, eu estou dando aula em casa. E que mais? E também sou advogado, embora eu não advogue muito, mas dou aula em cursinho também aqui em São Paulo, já desde 2014, são 6 anos no mesmo cursinho. E, nossa, minha segunda casa, minha segunda família, o cursinho que dou aula. E que mais? Assim, me perguntaram também, agora que me lembrei, me perguntaram se um dia eu gostaria de mudar do Brasil. Mudar do Brasil, acho que não. Gosto do Brasil. Gosto, me sinto bem no Brasil, mas assim, se fosse por amor, eu até mudaria, de coração. De repente, morar longe, morar distante, sei lá, morar no outro país. Se fosse para ser, seria em Portugal ou na Itália. Que aí é tranquilo, a vida é mais ou menos semelhante à do Brasil em matéria de situação cotidiana. Não da violência louca que a gente vive aqui. Mas, assim, eu não mudaria sozinho. Só vou mudar sozinho um dia se eu não encontrar ninguém para amar. Mas tudo bem, isso é outra história. E que mais vocês perguntaram? Se eu tenho vício? Não, não tenho vício. Muita gente diz fuma, bebe e tal. Não fumo, não bebo, não uso drogas. Meu vício era a Pepsi. Eu já parei de tomar Pepsi já faz um mês e um pouquinho.
E agora eu não tomo mais Pepsi, se Deus quiser, por uns bons anos. Porque agora eu tô entrando mesmo nos eixos, voltar ao meu corpo de 2012, que era um corpo quase perfeito. E, enfim, e é isso aí. E, sei lá, assim, que eu me lembro são essas perguntas. Me perguntavam também, agora que eu lembrei o que é que eu curto quando estou em tempo livre. Amo ir no cinema, embora os cinemas estejam fechados. Cinemas estão fechados já, acho que desde o começo da pandemia. E é muito bom, sei lá, principalmente acompanhado, porque aí a gente faz tudo acompanhado. O que eu quero dizer é assim, quando eu tenho alguém que eu goste, que eu queira ficar, enfim. Cinema é o melhor lugar para beijar, abraçar, ficar sem se preocupar com nada. Então vale tudo ali, menos ver o filme, se é que eu posso dizer assim. E amo praia, tenho casa lá em Itanhaém, onde também dei aula numa faculdade de lá já há algum tempo. Agora com a pandemia não renovei, enfim, não renovaram o contrato comigo. E eu tô aqui, enfim, em São Paulo, mas tenho casa lá. E até pensei um dia em morar para lá, mas assim, tudo isso é a longo prazo. E que mais? É isso, acho que é isso. Acho que pelo que eu me lembro é isso. Me perguntaram se eu já fiz alguma loucura de amor. Não, assim, loucura de amor não, porque acho que o amor não precisa ser louco, o amor tem que ser racional, o amor tem que ser uma coisa emocional e racional, mas loucura não. Loucura é muito, sei lá, muito perigoso falar loucura. Melhor dizer atos por amor. Só uma vez, quando eu namorei o Fábio, isso em 1999, que eu cheguei a enfrentar minha mãe e meu pai na ocasião por uma situação besta, que até então eles não sabiam, talvez soubessem e nunca tivessem dito nada, que eu gostava de homem também. E enfim, e aí não deu certo. Esse foi meu primeiro namoro homossexual. Depois, antes namorei a Vanessa e foi muito bom também. Daí fiz uma loucura, não vou dizer loucura, mas assim, tirei a Vanessa de casa, era o quê? Umas 11 horas da noite uma vez. Não, era 11 horas da noite mais ou menos. E aí a gente veio aqui para casa e, enfim, aí a gente curtiu até umas 3, 4 da manhã. E aí quando a mãe dela percebeu, a hora que chegamos, nossa, foi um esporro para tudo que é lado, Deus do céu. Assim, mas aí foi algo que nem ela falou para os pais, nem eu na época avisei minha mãe e meu pai. E sei lá, a gente veio aqui para casa, na época o meu escritório era o meu quarto e aí eu dormi. Aí nós ficamos no quarto, enfim. E fizemos tudo o que era possível, se é que vocês me entendem. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu podia agora por um tempo. Vou agora ler mais mensagens, vou responder alguns e-mails também. Vou recolocar as maneiras como você pode falar comigo, para que, caso você queira, você possa falar comigo, se quiser. E é isso. E hoje, e assim, me perguntavam qual é meu grau de instrução. Eu tenho algumas faculdades. Eu fiz odonto, eu fiz direito, e fiz teologia. E assim, eu sou especialista em direito processual, sou mestre em direito empresarial com ênfase em resolução extracontratual de conflitos. Assim, é uma coisa chique, né? Também acho, mas tudo bem. E esse é meu grau de instrução. E sou advogado, professor, sou radialista desde 2004 e gosto do que faço porque gosto. E acho que é isso, por hora é isso. Nossa, esse episódio ficou grande, 20 minutos já quase. Bom, agradeço a todos vocês e agradeço a você
que ouviu até aqui. Depois eu volto para falar mais. E aí a gente se fala melhor, beleza? Então, por hora, eu fico por aqui e depois eu mando a música. Daqui a pouco eu coloco a música aqui. Se você tiver no SoundCloud, desculpa, no SoundCloud eles cortam algumas músicas, não sei se vão cortar essa. Se não, em todo caso, vai para o YouTube, meu canal do podcast do Fábio. Tem lá no link, tem o link no meu site, podcastdofabio.com.br, beleza? Aí lá você vai olhar e lá você ouve a música que eu vou postar, que tem tudo a ver com o que eu sentia, talvez até sinta pelo Pedro, mas não vou forçar nada, não vou. Antigamente eu ia atrás, põe antigamente nisso, hein? Põe bastante antigamente nisso. Hoje em dia não. Mas assim, Pedro já é passado, mas era uma música do que eu sentia muito, muito mesmo. Já eu coloco aqui para vocês ouvirem, tá? 10h32, gente, 21 minutos falando. Obrigado a todos, já estamos em 450 mil audições, assim, 450 mil pessoas, ou melhor, 450 mil vezes este podcast foi ouvido nestas 20 plataformas. Aliás, 20 não, 19, porque não conta o SoundCloud. SoundCloud é o único que não dá para contar, para saber ao certo quantos ouviram, enfim, quantos viram, isso não dá para ver. Mas tudo bem. No mais, beijão para todo mundo, um abração por trás para quem curte, um abração normal para quem curte também, e já eu volto com mais. Valeu.